É hora de saber. É hora de questionar. É hora de ficar sintonizado com os fatos. É hora de se informar na sua Caçula FM. E ficar em linha direta com a informação. Começa agora. Hora da notícia. Hora da notícia. Caçula FM. Muito bom dia, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, e o Hora da Notícia de hoje começa com uma pergunta que está mexendo com o Brasil inteiro. Afinal, trabalhar menos dias na semana é possível sem mexer no seu salário? A proposta de acabar com a escala 6x1, 6 dias de trabalho por apenas 1 de descanso, está no centro do debate nacional. A ideia é simples de entender, reduzir a jornada semanal e garantir 2 dias de folga, mas manter o mesmo salário. Na prática, mais tempo com a família, mais descanso e uma rotina que pode mudar completamente para milhões de brasileiros. Mas junto com essa expectativa também surgem dúvidas. Será que o comércio vai mudar os horários? Os preços podem subir? As empresas estão preparadas? E o trabalhador, o que realmente ganha com isso? Especialistas dizem que os impactos podem ser menores do que muita gente imagina. Já outros alertam para desafios, principalmente para pequenos negócios. Enquanto isso, experiências de outros países mostram que caminhos são possíveis sem o colapso da economia. E para a gente entender melhor esse cenário, o nosso convidado de hoje é o Eurides Silveira de Freitas, que é secretário-geral da FETRACOM-MS, Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul. Eurides, seja muito bem-vindo à Hora da Notícia. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Esse é um assunto bem polêmico, né? Mas nós estamos acompanhando essa discussão e o final da escala 6x1 para nós é um processo normal, que vai correr normal. Nós já temos uma escala 5x2, né, que vocês da imprensa já utilizam essa escala, os funcionários públicos, municipais, estadual, funcionário público federal, as clínicas médica, dentária. Então já é um processo que vem sendo utilizado em diversos setores já há muitos anos. O que vai acontecer, que o pessoal está desesperado, na minha opinião, eles estão achando, alguns empresários, que o comércio não vai abrir suas portas no sábado e domingo. Eu acredito que não, né? Que eles continuarão abrindo as portas, simplesmente o trabalhador terá 2 dias de descanso na semana. E esses dias, eu andei dando uma olhada, pode coincidir com um sábado no mês, durante o mês, e um domingo. Então não quer dizer que ele tem que descansar os 2 dias até consecutivos. De repente ele pode descansar hoje, não, a quinta-feira, e de repente voltar a descansar na terça, né? Então é assim um assunto que está bem discutido, e daí, a minha opinião, por ser um fato novo, as pessoas colocam muito obstáculo, muitas discussões paralelas. Toda lei que muda e começa a funcionar, normalmente gera essas discussões, esse alarde. O senhor acredita que com a prática, né, na rotina do trabalhador do comércio, com o fim da escala 6x1, igual o senhor está falando aí, o senhor acha que não necessariamente a folga tem que ser no final de semana, não necessariamente tem que ser em dias consecutivos, então você acha que pode ter um diálogo entre o patrão e o empregado para conseguir chegar a esse ponto em comum, para saber qual dia vai ser a folga, qual dia não será? Isso aí, tanto é que é o que nós estamos comentando, né? Isso aí são negociações entre sindicato, patronal, sindicato de trabalhador, e o que nós já fazemos, né? Isso aí a gente já vem discutindo há muito tempo, inclusive as empresas para trabalhar, abrir no domingo e feriados aqui em Três Lagoas, elas têm que ter um acordo com o sindicato. Então, as empresas para abrir, se houver uma fiscalização e elas não tiverem esse acordo, elas serão atuadas
já é uma prática que nós já usamos já há 4 anos ou 5 anos. Então, assim, eu não vejo problema nisso. O pessoal está discutindo aumento de custo. Eu acho que o trabalhador não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma discussão que eles têm que levar para o governo federal. De incentivos. De incentivos. Redução de taxas. Redução de taxas. Então, não polemizar, né, a discussão. Nós estamos com um monte de pessoas, de trabalhadores, né, que estão, né, sofrendo doenças psicossociais, né, e inclusive nós já estamos com uma equipe treinada para atender as empresas com essa mudança aí da NR1, né? Quando entrar essa lei em prática, nós já estamos com uma equipe preparada para atender as empresas em relação a isso, dar diagnóstico e atender, né? Então, inclusive, até mesmo esse ano registrou aí um recorde da questão de acidentes de trabalho e também doenças causadas por conta do trabalho. Isso também inclui doenças como burnout, a pessoa que está com o psicológico afetado por conta do trabalho. Exatamente. Então, o que eu vejo é as empresas hoje, os sindicatos, eles têm que estar preparados para essas mudanças, para essas atualizações. E a minha visão, né, é que não vai ter assim, esse problema todo, isso que estão colocando aí. O comércio, acredito eu que o comércio não fecha essas portas no sábado e domingo, né, feriado, eu acredito que continua tudo do mesmo jeito. Isso aí é uma discussão, né, entre patrão e empregado. É o acordado sobre o legislado. Eu acredito que continua tudo normal, que é o procedimento, né, que Três Lagoas já adotou há muito tempo. Os sindicatos, né, tanto o Sindivarejo como o Sindicato dos Empregados no Comércio já vem fazendo essa discussão. As empresas aqui são empresas bastante idôneas. Assim, você não vê um desrespeito à lei. Então, eu acredito que vai ser um processo normal. É lógico que toda mudança de lei, toda ação tem uma reação, né? Isso aí a gente sabe que vai virar esse debate mesmo, mas eu sou favorável, né? É mais ou menos o que você colocou. O que nós precisamos é essas pessoas terem mais convívio com a família, mais descanso. Isso aí economiza, né, nesses afastamentos que nós estamos tendo, automaticamente vai diminuir de 44 horas semanais para 40 horas. É só isso. O senhor acredita que vai ter um período de transição para os patrões e os empregados conseguirem ter essa adaptação, né? Eu acredito que sim, o governo federal não vai, né, esse tipo de discussão, ele não vai vir goela abaixo, como diz o outro. Sempre há um período de adaptação, todo esse processo. Agora, quando você vê um deputado federal contra isso aí, um senador, né, quantas horas eles trabalham por semana? Então, né, eu acho que a escala é 4 a escala por 3. deles, se eu não me engano, é 4 por 3, né? Trabalha 4 dias e folga 3. Então, aí você vai vendo que porque o comércio e algumas profissões, o pessoal tem que trabalhar mais, né? E você mesmo fez uma citação aqui para nós, né? Países de primeiro mundo já vêm seguindo essa escala. Isso, e muitos países, né, a França, do norte da Europa, até menos do que uma escala, que aqui seria 5x2, tem países que já adotam escalas até menores do que 5x2, né, com mais folga e menos dias de trabalho. Essa nova geração, né, que vem aí, a gente acredita, né, mais na produtividade do que em horários de trabalho. Então, é uma geração bastante preparada, e de repente nós vamos ter que ter mais convívio com a família, né? Então eu sou de outra geração, né? Que é aquela geração que quanto mais você trabalhava,
era melhor, você aparecia mais, né? Que eu fui gerente de empresa que vendia, nós trabalhávamos com bebida, e eu sempre comento isso, né? Quando o pessoal estava festejando, era a época que eu mais trabalhava, que era Natal, Ano Novo, Carnaval. Então, assim, eu venho de uma outra geração, mas nós acompanhamos bastante essa geração nova, inclusive hoje no sindicato, nós trabalhamos bastante com estagiários, né? Eu estou no meio dessa juventude aí, e de repente o pessoal fala sempre me passa, é uma geração nem estuda e nem trabalha. Eu não vejo assim. Eu vejo que é uma geração de produção, uma geração totalmente diferente da visão das pessoas que estão fazendo esses comentários negativos. Qual que é a sua visão? Porque, por exemplo, a gente sabe que o trabalhador ele tem que sempre estar estudando, melhorando suas habilidades, fazendo um curso técnico, ou aprendendo um idioma, ou até mesmo fazendo uma faculdade para conseguir um aumento salarial. E aí, geralmente, se a gente for parar para pensar, pessoas que trabalham numa escala que é uma escala 6x1, muitas das vezes tem uma instrução baixa, e para conseguir sair sair dessa armadilha, eles teriam que ter um pouco mais de tempo para se dedicar num curso, se dedicar num estudo. O senhor vê que isso, de ter esse tempo um pouco mais de folga, pode trazer uma maior interesse da população, ou até tempo mesmo para a pessoa conseguir se estudar mais e conseguir melhorar o salário ou trocar de área? Exatamente, eu vejo que a pessoa tendo mais disponibilidade, mais tempo, ele pode estudar, ele pode se qualificar, ele pode melhorar. E não só o trabalhador, o empresário também tem que melhorar. Inclusive, o que eu sempre passo é o seguinte: o pessoal, você é de sindicato e o sindicato não está nem aí e tal, né? O que eu sempre falo Vinícius, né? Viu, Vinícius? O que eu sempre coloco para a população é o seguinte: eu trabalho com estagiário. Teve uma estagiária minha que o ano passado ela teve 780 horas de qualificação profissional. Teve uma outra que teve, se eu não me engano, 800 e pouco. Eu fiz pouco. Eu só tive 580 horas de qualificação, mas eu estava fazendo uma pós-graduação em defesa civil. Então, o que eu sempre estou passando para o empresário é que ele também tem que se qualificar e pedir para os trabalhadores se qualificar. Tanto é que nós, como sindicato, o que nós estamos fazendo para Três Lagoas? Quando um trabalhador entrou numa empresa, que ele começou a trabalhar, nós estamos dando oportunidade, o sindicato está pagando isso aí, o Sindicato dos Empregados no Comércio, para ele se qualificar. Então nós estamos dando qualificação para ele de 16 horas. Então na parte da manhã ele vai para a empresa, a parte da tarde ele vai para uma das empresas parceiras nossas. Vou até citar o nome. Evoluir RH, Sebrae, Senac. Então nós temos parceria com todo o Sistema S. Então o custo é nosso, não é do empresário e não é do trabalhador. Então hoje nós trazemos essa oportunidade. E o que eu sempre estou falando não é porque nós somos sindicato que nós não acreditamos na qualificação profissional. Para nós, nós só vamos melhorar a situação, as pessoas, o nosso local, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado ou o nosso país, através da educação, qualificação e requalificação profissional. Então essa é a minha visão. Então, e até mesmo, né, algumas pessoas podem, com uma ideia um pouco mais meritocrata, achar que uma pessoa que mesmo que ela trabalhe numa escala 6x1, ela pode conseguir a qualificação profissional, ela pode fazer aí de tripas coração e se virar, né, para conseguir estudar, para conseguir se qualificar. Mas, trazendo num gancho sobre isso, a gente pensar na realidade das mulheres em específico, né? Porque a gente sabe que as mulheres, elas acumulam jornadas de trabalho. Ela trabalha no trabalho formal dela, e aí muitas das vezes essas mulheres que trabalham numa escala que é 6x1, no dia que ela tem de folga, ela não tem folga na verdade, né? Porque ela vai lavar roupa, ela vai limpar a casa, ela vai cuidar dos filhos, ela vai fazer vários afazeres domésticos, e aí muito difícil sobrar tempo para fazer qualquer outra coisa, né? Foi bom você fazer a citação, porque a mulher ela tem dupla jornada.
ela não trabalha só na empresa, ela trabalha em casa também. Então, automaticamente, essas mulheres vão ter mais tempo até para dedicar à própria família, né? Por causa dessa dupla jornada dela. Também acho. Agora, pensando no futuro, reduzir a jornada exige um aumento de produtividade. A gente pensando mais aí em pequenas empresas, em pequenos negócios, o senhor acha que como que vai poder ser essa adaptação para os pequenos negócios? Será que vai ter que contratar uma pessoa a mais? Vai conseguir adaptar com o mesmo efetivo de funcionários? Como que o senhor vê o futuro disso para pequenos negócios aqui em Três Lagoas ou no estado? Como que eles poderão se adaptar caso a escala 6x1 acabe? Então, Vinícius, aí o que eu sempre comento é o seguinte, a gente tem que esperar a lei entrar em vigor, né, para a gente fazer uma análise melhor. Mas eu acredito que as empresas vão se adaptarem. E de repente, quando você traz uma mão de obra mais qualificada no mercado de trabalho, a produtividade automaticamente é bem maior. Então já é uma visão nossa como sindicato, como federação, há muitos anos. Tanto é que nós levamos qualificação profissional para os detentos, do feminino, masculino, nós levamos qualificação profissional para as casas de recuperação, que as pessoas estão recuperando do vício de droga. Nós estamos levando qualificação profissional para os bairros. Então, a saída do país, né, hoje é qualificação profissional. Nós temos que qualificar as pessoas. E o senhor que já está há mais tempo, né, entendendo sobre esse assunto, como a gente falou, o senhor até citou que quando vem mudanças novas acabam que gera esse pânico moral, né, ou às vezes pessoas começam a ficar com um pouco de medo do novo que está vindo, né? O senhor se lembra de quando, por exemplo, quando outros direitos trabalhistas foram conquistados no passado, como 13º salário, férias remuneradas, até a gente teve uma redução já de jornada de trabalho uma vez antes, né? O senhor acha que o mercado privado, ele também tinha esse medo, a população tinha esse medo, e aí acabou que no final hoje a gente já acostumou com isso. Ninguém hoje em dia que vai no CLT não vai abrir mão das suas férias, ou abrir mão do seu FGTS, ou abrir mão do seu 13º. Como que o senhor vê isso? Então, Vinícius, é aquilo que eu te falei, né? Toda ação tem uma reação. Eu acredito que todo novo, as pessoas têm uma resistência à mudança. O brasileiro ele tem uma resistência à mudança, mas depois tudo vira rotina e eu acredito que vai dar tudo certo. O empresário vai ganhar com isso, o trabalhador, o consumidor, né? E o país ganha com isso. Até mesmo eu vendo, né, acompanhando algumas reportagens falando sobre isso, de que esse tempo mais livre pode até gerar um pouco mais de economia, porque a pessoa ela tem um tempo para levar o filho para algum lugar, para consumir alguma coisa, ir no shopping, comer alguma coisa no shopping, ou ir assistir um filme, ou ir no centro da cidade. Também essa questão de ter o tempo livre pode gerar um gasto maior e girar a economia, né? Exatamente. Inclusive, nós estamos lançando agora o cartão do comerciário, e nesse cartão do comerciário, além de desconto com médicos, serviços, nós estamos trazendo o antigo Gympass, né? Então a pessoa entrou no cartão do comerciário, ele pode utilizar o Gympass para ir para as academias, né? Se você der uma olhada aí assim na cidade, a gente dando uma olhada nesse panorama, e quantas academias novas vieram para cá e quantas estão vindo. Então já prevendo esse maior essa disponibilidade que as pessoas vão ter, né, para ir para uma academia, para se exercitar, para fazer uma ginástica. Então, assim, nós acreditamos nisso. Se eu não me engano, tem orçado para Três Lagoas, né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele vende Laje, parece que estava orçado mais 4 academias aqui em Três Lagoas, e academias até grandes, de rede. Então, assim, é o que eu comento, sabe, ô Vinícius? Nós temos que ter uma visão de futuro e não ficar no retrocesso achando
que vai ter uma mudança que vai quebrar o país. Aí eu até concordo com você quando você fala que vai aumentar o consumo, realmente vai aumentar o consumo. Quantos trabalhadores trabalham no supermercado ou trabalham em empresa que não conhece o shopping Três Lagoas hoje? Então não tem tempo de ir, né? Não tem tempo de ir. É porque chega num final de semana, escala 6x1, ou a pessoa ou vai fazer os afazeres de casa, ou às vezes não quer fazer nada, né? Porque tá cansado para se preparar para uma outra semana que vai ser de todos os dias de trabalho, né? Exatamente. Então, na minha opinião, o que vai acontecer? É o que você falou, a nossa economia vai girar mais, né? Vai ser um fluxo bem melhor. Então, as pessoas vão consumir mais. Porque automaticamente, nós estávamos até fazendo uma parceria com uma empresa que o pessoal estava me pedindo, falou assim, puxa vida, Eurides, de repente nós temos uma folga, o pessoal do shopping, nós temos folga numa terça, numa quarta, e de repente eu quero ir para um Rio, eu quero ir, né? Tem como o sindicato fazer essa parceria com a antiga pousada do Tucunaré, com a Aqualinda de Andradina e tal, porque pra gente ir, porque não é o final de semana, de repente a nossa folga é durante a semana. Nós já estamos estudando essa possibilidade, já estamos procurando essas empresas para fazer essa parceria. Então você vê que a coisa já vem acontecendo. Eurides, para a gente fechar, no meio de tanta informação que está circulando, o que você acha ideal a gente reforçar do que é mito e do que é verdade no que se fala ao fim da escala 6x1? Você anda escutando e acha que é bom a população, o pessoal que está em casa, saber do que é verdade por enquanto e o que é mentira que anda circulando por aí. Eu acredito assim que a minha opinião é as pessoas ficarem tranquilas, tanto o empresário como o trabalhador, por ser um fato novo. Vai haver resistência, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Olha, gente, depois dessa conversa, eu quero agradecer, Eurides, pela sua participação aqui no nosso programa, nessa edição especial, que é no Dia do Trabalhador, né? A gente fica claro que no debate que o fim da escala 6x1 ainda está em construção, mas já aponta alguns caminhos importantes. A mudança, ela não deve acontecer de forma repentina, haverá um período de adaptação e a tendência é que tudo seja ajustado, né, por meio de diálogo entre os trabalhadores e as empresas. Também a gente viu que nem tudo que circula por aí é fato. Então, não há confirmação de fechamento de comércio nos finais de semana, nem de aumentos automáticos de preços. Por outro lado, existem desafios reais, principalmente para pequenas empresas, que vão precisar se organizar para manter o equilíbrio entre os custos e também a produtividade no atendimento ao público. Do lado do trabalhador, a principal expectativa é por mais qualidade de vida, mais tempo de descanso e convivência com a família, um avanço como tantos outros no passado que ainda gera dúvidas, mas também abre espaço para evolução nas relações de trabalho. Assim, a gente chega no final de mais uma edição da Hora da Notícia aqui pela 96.9. Eu sou Vinícius Leal e agradeço a sua companhia nessa manhã. Continue ligado na nossa programação e também no nosso site radiocaçula.com.br. Uma ótima sexta-feira e um feriado para vocês. E o Hora da Notícia volta segunda-feira às 11 horas. Você já tem um encontro marcado. Tchau! Hora da Notícia. Caçula FM.